Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Estamos na lição do domingo e o título é A Tempestade ou As Tempestades da Vida. Não é nenhuma novidade eu dizer a vocês que eu amo o livro dos Salmos. E como eu já mencionei, só relembrando, os Salmos são cânticos que os judeus, os israelitas entoaram para demonstrar a atuação de Deus, o cuidado de Deus, mostrar a sua onipotência, a sua onisciência, mostrar o seu poder soberano sobre tudo aquilo que ele criou e de forma especial referente ao que vamos estudar aqui com o título As Tempestades da Vida. É claro, irmãos, que além de passar por tempestades interiores e de maneira figurada, né, quando a gente passa por alguma aflição, alguma dificuldade, a gente às vezes compara com uma tempestade como algo que é devastador, algo que tem uma conotação bem negativa. Mas, de forma específica aqui, vamos falar de duas tempestades. Essa, de nível pessoal, e a de forma natural, o que envolve a natureza. Porque, pelo que nós vemos, dentro dos discípulos, dentro dos seus corações, havia uma tempestade lamentável de incredulidade. Irmãos, só para se ter uma ideia, Jesus realizou pelo menos 5 milagres antes desse ocorrido aqui no Mar da Galileia. E eu estou falando de milagres específicos, porque de acordo com o capítulo 1 de Marcos e o verso 32 e 34, ele faz muitas outras curas que ali não é mencionado. E lembre-se, o episódio da tempestade, ele ocorre no capítulo 4, quer dizer, pouco depois desses ocorridos. Jesus cura a febre da sogra de Pedro, ele cura aquele paralítico que desce do telhado, no capítulo 2. No capítulo 1, você encontra ali pelo menos 3 milagres, a saber, aquele endemoniado que vai até ele e ele o liberta. Depois você encontra também o leproso, no capítulo 1 e o verso 40 a 42. Você encontra esse paralítico que eu falei para vocês, do capítulo 2 e o verso 11 a 12, aquele que desce do telhado. Ele faz ali duas obras maravilhosas. Primeiro, ele realiza o perdão dos pecados na frente de todos, e para confirmar que Jesus é Deus, ele então realiza uma cura física. Quando ele fala, levanta, toma a tua cama e anda. E todos ficaram maravilhados. Quando ele também liberta o endemoniado, há-se diante das pessoas uma grande surpresa. Quem é esse que até os espíritos maus lhe obedecem? Então, diante disso, eles já deveriam ter a consciência que Jesus não era uma pessoa comum, que ele era aquele com quem eles deveriam confiar. Jesus passa um dia todo muito exaustivo e causticante diante das suas atividades. Faz muitas curas e milagres, realiza muitas obras e agora ele mesmo convida os discípulos para atravessar ao mar. Eles aceitam o convite. É claro, irmãos, que Jesus já sabia de tudo aquilo. Agora me chama a atenção que nesse capítulo 4, o contexto dele fala de algumas parábolas. E se você fosse atentar, não vou aqui me demorar a detalhar essas parábolas, mas todas elas têm a ver com aquilo que ia acontecer praticamente. Ele conta de ilustrações, a parábola do semeador, a parábola da candeia, tudo aquilo para mostrar como na verdade estavam os corações dele diante da pessoa de Cristo. E quando na verdade eles estão com eles estão com ele ali no Mar da Galileia, agora é a hora de mostrar: o meu coração está convicto, eu sou um terreno fértil, ou seja, ele gerou em mim a confiança e eu vou dar frutos de fé, coisa que não aconteceu. Jesus então vai e relaxa, ou seja, ele descansa. Quando eu falo para vocês sobre a minha afeição em relação aos Salmos, é porque com certeza todo bom judeu, ao conhecer o livro de Salmos, eles não iriam ter como ter incredulidade em relação a Cristo e sobre a sua obra. Só para você ter uma ideia, olha o que diz aqui o Salmo 89 e o verso 8 e 9. Eu vou ler na tradução NVT, Salmo 89 e o verso 8 e 9 diz assim: Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor? Tu és totalmente fiel. Verso 9. Governa os mares revoltos e acalma as ondas agitadas. Ou seja, esse salmo aqui, ele já tinha como evidência uma atuação de que Cristo era de fato soberano. Ou seja, que acalma a tempestade. Isso eles deveriam acreditar. Agora, olha o Salmo 107 e o verso 28 ao verso 30. Salmo 107, 28 ao verso 30 diz assim: Em sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os livrou de seus sofrimentos. Acalmou a tempestade e aquietou as ondas. A calmaria os alegrou, e ele os levou ao porto em segurança. Em outras palavras,
embora este salmo não é um salmo profético, ele se encaixa muito bem diante de uma situação que eles estavam passando ali. Agora era a hora de demonstrar fé e confiança no que Deus poderia fazer. Tanto o Salmo 89 como o Salmo 107, eles dão ênfase à soberania de Deus e o seu controle para com tudo aquilo que está restrito a esta terra. Então, voltando aqui, Jesus realizou muitas curas, eles tinham razão de sobra para acreditar em Cristo e, lamentavelmente, ficou em incredulidade. E agora vem para mim e para você uma questão. Se tem algo, irmãos, que ofende a Deus, é a nossa falta de fé ou, Deus o livre, milhões de vezes, a dúvida de que Ele está conosco naquele momento. Lembra de que, de acordo com o livro de Êxodo, capítulo 17, o verso 7, eles fazem assim, os israelitas quando saem do Egito, pouco tempo depois, eles falam assim, está o Senhor no meio de nós ou não? Onde Moisés fala com Deus e tira água da rocha, Massá e Meribá, que quer dizer contenda e desavença. Foi o que ocasionou aquela falta de fé da parte dos israelitas para com Deus. Então entendemos que essa incredulidade ofende a Deus de forma muito profunda e eles deveriam confiar em Deus, em tudo aquilo que ele já tinha feito. Com os discípulos também não foi diferente. Jesus realizou muitas curas, muitos milagres, eles tinham razão de sobra para acreditar nele, coisa que não aconteceu. E agora vem um ponto interessante. Quando você passa pela sua tempestade na sua vida cotidiana, quando algo lhe deixa com sua vida meio sacudida, você de fato confia em Deus nessa tribulação? Olha a promessa do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ou seja, ao tempo de angústia, ao tempo de calamidade, nunca devemos desconfiar de Deus. Por mais difícil que sejam as provas, e ainda que Deus não nos livre, isso não é razão para nós sermos incrédulos. Peçamos a Deus, irmãos, que na tempestade de nossa vida, Ele seja nossa coluna e baluarte, aquele com quem nós devemos confiar. E mesmo que viemos a sucumbir, a nossa fé permaneça em pé diante de Deus. Que nós possamos demonstrar essa alegria, satisfação e confiança naquele que fez tudo, aquele que faz todas as coisas e que fará o melhor quando ainda por cima ele voltar. Vivamos por fé e não por vista. E nas tempestades da vida, continue confiando em Deus. Vamos orar? Ó Pai Celestial, nos dá a bênção de permanecermos fiéis a Ti em meio às calamidades, tempestades, quando as coisas, o chão sai de nossos pés, que nós não venhamos, Senhor, a proferir nenhuma incredulidade, mas que possamos juntos continuar confiando em Ti. Dá-nos esta bênção, te pedimos por Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo domingo e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.